Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma tertúlia Primeira Luz, portanto, esta referente ao mês de fevereiro de 2023. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Luís e irei estar a moderar esta tertúlia com o meu colega de projeto, o Luís Afonso. O convidado deste mês é o fotógrafo Mário Nogueira, que apresentarei com maior detalhe um pouco mais à frente. Como sempre, esta sessão será gravada e o tempo de duração da mesma será cerca de 1h30 a 2 horas aproximadamente. Já sabem aqui, depende sempre das interações que formos tendo com o nosso convidado. A tertúlia de hoje será em modo portfólio, onde o convidado irá apresentar-nos o que preparou para esta sessão. Para a nossa plateia, dizer que durante a apresentação, como sempre, não haverá espaço para perguntas, no entanto, podem ir deixando o vosso nome no chat, caso tenham questões para o convidado. Após o fim desta apresentação, iremos então iniciar a fase de perguntas e respostas e, por ordem de inscrição, chamaremos um a um todos aqueles que forem deixando o nome no chat. Como sempre, a nossa expectativa é que não se sintam inibidos e se inscrevam no sentido de colocar questões, neste caso, hoje ao Mário, porque lembrem-se que só mesmo com a participação de todos é que também conseguimos dar e transmitir um maior dinamismo a esta sessão. O Luís já colocou aí no chat, de qualquer das formas é sempre bom relembrar-vos que todas as nossas tertúlias podem ser vistas, as já realizadas até à data de hoje, podem ser vistas no nosso canal do YouTube, portanto acedam, inscrevam-se no canal e recebam todas as notificações em primeira mão. Desvendando também aqui um pouco de quem será o nosso convidado para o próximo mês de março, portanto, que será no dia 27 pelas 9h30, teremos pela primeira vez um fotógrafo estrangeiro, neste caso será uma fotógrafa, que será a espanhola Isabel Dias. Então, a hora de apresentar o nosso convidado, o fotógrafo Mário Nogueira. Falando aqui um pouco do Mário, é fascinado pelo objeto máquina e começou desde muito cedo a fotografar. Se inicialmente o fazia de forma ingênua e até desinteressada, aos poucos foi crescendo nele o interesse pela arte e foi explorando os caminhos que a fotografia lhe proporcionava. Abordou a fotografia de várias formas, desde o filme 35mm ao digital, passando pelo filme de médio formato e grande formato. Ampliou em laboratório e imprimiu em jato de tinta. Fez trabalhos de paisagem, macros, interior, arqueologia industrial, detalhes, longas exposições. Participou também em exposições e algumas publicações e marcou presença em diversos portais online. Frequentou workshops, estudou os grandes mestres e discutiu em tertúlias mais ou menos públicas a filosofia da fotografia. Fotografou e deixou de fotografar para mais tarde regressar. Vários caminhos, algumas certezas e muitas indecisões, sucessos e fracassos. E depois de quase 40 anos de dedicação, ainda não compreende porque o faz, mas sabe que faz parte dele, quer tenha uma máquina ou não. Neste momento, gosta da sensação de isolamento que começa no exato momento em que detecta uma composição e termina no guardar da imagem. Mais do que o destino, é o caminho. Senhoras e senhores, convosco o fotógrafo Mário Nogueira. Olá, Mário, muito bem-vindo. Antes de mais, agradecer-te em meu nome e em nome da restante equipa Primeira Luz teres aceito o nosso convite para participares nesta tertúlia. Obrigado, Nuno. Bom, começar por agradecer a todos a vossa presença, o tempo que despenderam para estar aqui a ouvir esta tertúlia e agradecer, obviamente, à Primeira Luz a oportunidade, o convite para estar aqui convosco. Como o Nuno mencionou nesta apresentação, o objetivo de hoje que eu trouxe foi de falar um bocadinho sobre caminhos de fotografia. E caminhos, porque eu olhando para o que fui fazendo ao longo destes anos, identifico um percurso, identifico muitos pontos de decisão, de indecisão também, muitas dúvidas, algumas certezas, enfim, eu penso que é um percurso que alguns de vós de certo se reverão. E, portanto, sem mais e começando a apresentar, eu diria que este meu percurso tem uma primeira etapa, a que eu chamei o poder da máquina. O poder da máquina, porque como o Nuno mencionou, eu sempre tive o fascínio da mecânica, da eletrónica, da máquina em si. E foi provavelmente essa atração pelo objeto máquina que me trouxe para a fotografia. Tenho aqui a imagem do que foi a minha primeira máquina, portanto esta Kodak, imagem da esquerda, era a máquina que os meus pais tinham. Eu era muito pequeno nesta altura, talvez 7, 8 anos, mas já gostava de mexer na máquina e já tentava fazer fotografias. Felizmente para mim os meus pais não eram particularmente fascinados pelo processo fotográfico e portanto deram-me espaço para eu ir gastando rolos e tentando documentar as viagens da família, as festas, os aniversários.
E, portanto, foi aqui que comecei nesta atividade de fotografia, que era ainda algo muito ingênuo. E, portanto, o que eu senti foi logo, fazendo esta retrospectiva, a máquina tornou-se um ponto de partida para a fotografia. E depois vim a identificar ao longo de todo este percurso que a própria máquina é também um agente de influência sobre o tipo de fotografia que eu me dediquei. E depois mais à frente penso que será evidente isso. Por outro lado, obviamente, estamos a falar de uma idade muito nova, uma tenra idade, e, portanto, a fotografia não tinha qualquer tipo de preocupação estética, artística, enfim, era pegar na máquina, tirar fotografias, nada mais do que isso. Depois tenho aqui uma segunda etapa, já com mais alguma riqueza, começou na década de 90, em que me dediquei à aprendizagem técnica e comecei a ter as primeiras referências de fotografia. E, portanto, esta fotografia marcou o meu percurso fotográfico, claramente. Foi feita por um colega meu de escola, eu sou aquele do lado esquerdo, enfim, não é que me orgulho muito desta fotografia, nem do ponto de vista do enquadramento, nem sequer da minha presença nela, mas enfim. Agora, o que me fascinou neste momento foi a máquina que o meu colega usou, que está à direita, que era uma reflex. E pela primeira vez tive contacto com uma máquina na qual podíamos controlar todos os parâmetros de abertura, de velocidade, o ISO, ver a focagem, olhar para a lente e ver o alinhamento da imagem quando focávamos, tudo isto era fascinante. E, portanto, eu fiquei completamente obcecado em comprar uma máquina destas. Na altura, isto ainda em escudos foram 12 contos, 12 mil escudos, recordo-me perfeitamente, que tive que juntar durante bastante tempo para conseguir ter acesso a ela, e comprei-a. E aqui começou a primeira questão, que é como aprender a mexer nesta máquina. Recordo que nesta altura não havia internet, não havia propriamente um acesso fácil à formação, à teoria, e, portanto, passava tudo por ir para bibliotecas. Portanto, aqui arranjei uma fotografia da Biblioteca da Amadora, onde eu vivia na altura, e eu recordo-me que ia para a biblioteca consultar a enciclopédia de fotografia, tentar perceber tecnicamente, como fazer uma fotografia, como regular a exposição, a focagem, enfim, todos os aspectos habituais, era tudo aprendido ali, a partir de manuais, de livros que lá estavam. E nesta fase tomei também contacto com a National Geographic, que foi a minha grande referência nestes primeiros momentos de fotografia mais a sério. E imagens como a da esquerda, que é da National Geographic, enfim, inspiravam, que foram a referência para mim. Era isto que eu queria chegar, era tentar fazer este tipo de imagens. Consumi todas as National Geographics da biblioteca, relendo raramente os artigos, olhando apenas para as fotografias, porque realmente era o fascínio que eu tinha. E com base nesta aprendizagem, que era muito individual, portanto, não era fácil encontrar grupos de fotógrafos como hoje em dia, em que facilmente criamos um grupo, juntamos para fazer uma saída, uma workshop. Na altura tudo isto era inacessível. E, portanto, comecei a fazer experiências. Estas são algumas das fotografias que consegui ainda recuperar dessa fase. E, portanto, já tinha aqui muito experimentalismo com macros, com desfocar, no caso do lado direito em baixo, desfocar a luz, e bem como alguns enquadramentos já mais cuidados, em que olhando para uma qualquer imagem ou uma qualquer paisagem, tentava já fazer algum enquadramento, já seguindo regras dos terços, enfim, seguindo aqui alguma teoria. E tive alguma produção nesta fase, não muito abundante, até porque os custos também de revelação, enfim, do equipamento não eram acessíveis para mim na altura, ainda não trabalhava. E, portanto, fiquei com esta nota desta segunda fase. Tínhamos dificuldade em aprender a técnica, portanto, só mesmo recorrendo a livros, manuais. Não havia muitas referências, portanto, eu nem sequer sabia o que procurar, quem é que eram os grandes fotógrafos, quem é que eram as referências artísticas para poder ter alguma inspiração, e acabei por me inspirar muito nas revistas, que tínhamos acesso mais facilitado. A fotografia era pessoal, portanto, eu fazia estas fotografias que vos mostrei, eu partilhei isto também com o Nuno, eu diria que algumas destas fotografias foram vistas, se calhar, até hoje por 3 pessoas, 4 pessoas. Não havia a capacidade fácil de divulgar o que fazíamos e, portanto, sair do anonimato, fosse essa a intenção, era quase impossível. Não estaria ao alcance de qualquer pessoa na altura promover uma exposição ou mostrar o seu trabalho ao mundo.
Por outro lado, foi nesta altura que eu comecei a procurar algo mais do que o simples registro do dia-a-dia. Portanto, queria fotografar paisagens, objetos, fazer macros, fazer longas exposições, o que fosse. Foi aqui que comecei a tentar estas abordagens, portanto, fugindo um bocadinho ao que era o registro da vida familiar. E eis que então, no final da década de 90, portanto, princípio do ano 2000, temos a grande revolução, enfim, que mudou a fotografia. Eu diria que se calhar é o segundo grande momento da fotografia, depois da sua criação, foi o digital, obviamente, e também a internet, por motivos diferentes. Portanto, o digital, pela produção das máquinas digitais, com todas as suas facilidades de utilização e pela economia de escala de poder fotografar de forma infinita, com um custo cada vez mais baixo. Por outro lado, a internet, que criou ou disponibilizou portais onde poderíamos expor as nossas fotografias, partilhá-las com terceiros, mas também ver o que os outros faziam, o que os nossos pares faziam, conhecer fotógrafos não só de Portugal, do mundo inteiro, obviamente, e perceber o que é que se fazia em termos de fotografia. E, por outro lado, fóruns de discussão permitiam aprimorar a técnica, discutir filosofia, discutir os princípios da fotografia e, portanto, de repente abre-se um mundo de conhecimento, um mundo de referências e um mundo de conhecimento. E, portanto, eu aderi, obviamente, aos vários portais, Flickr primeiro, se calhar, o Olhares, o DeviantArt, enfim, haveriam N, o Fotonet, haviam N portais possíveis, e nestes portais era fácil criar, enfim, a lógica de relações sociais entre os fotógrafos, mas também comunidades que começavam a fechar-se dentro de determinadas tipologias de fotografia. E, portanto, tínhamos o grupo das longas exposições, tínhamos o grupo das macros, o grupo da paisagem, o grupo da fotografia de rua, enfim, começavam-se a criar estes pequenos ecossistemas aos quais tentávamos pertencer, o que também levava aqui a um certo clichê, por vezes, em que acabávamos todos por estar a tentar fazer o mesmo que víamos no nosso fórum. E, portanto, nesta fase, com o digital, com a possibilidade de experimentar até o infinito, de não haver dificuldade financeira, porque a partir do momento que temos adquirido a máquina, enfim, é utilizá-la até a exaustão para tornar o valor cada vez mais baixo por fotografia. Fiz algumas experiências, neste caso, fotografias de macro, fiz muitas, portanto, fartei-me de perseguir moscas e abelhas e formigas e todo o tipo de insetos a tentar fazer este tipo de fotografia. Nunca investi muito, não comprei muito equipamento, mas ainda assim consegui aqui alguns resultados engraçados. A fotografia de paisagem, continuei a tentar. Sinto que nunca consegui aquele tipo de imagem que eu gostava de fazer, aquela inspiração da National Geographic, nunca fiquei perto disso, mas pronto, continuei a tentar. Comecei também a procurar algum tipo de enquadramento de composição que já não era apenas a paisagem aberta, era pequenos extratos da paisagem, pequenos recortes da paisagem que de alguma forma estética me inspiravam. E depois algum experimentalismo com filtros, com longas exposições, enfim, com algumas abordagens aqui diferentes. Esta fotografia do porco, em particular, foi distinguida na altura no DeviantArt com um prémio. Foram longas exposições. Portanto, era uma altura em que eu fazia muito este tipo de experiências, chamemos-lhe assim, em que não tinha aqui um objetivo muito de paisagem ou de muito específico, era no fundo experimentar as técnicas em vários tipos de situações. Também nesta altura, mais ou menos por 2007, conheci um fotógrafo, Pedro Inácio, grande colega meu de trabalho e um grande amigo, que me apresentou uma estética completamente diferente do que eu conhecia até o momento. A fotografia da esquerda e a de cima são do Pedro, a de baixo é do Michael Kenna, que era uma das inspirações do Pedro. E, portanto, o que eu aprendi com ele foi um olhar muito mais cuidado para o que era o pós-processamento de imagem, para o que era o rigor e o minimalismo. Portanto, ele trabalhava muito longas exposições, criava cenários muito limpos, com poucos objetos, no fundo algo semelhante ao que o Michael Kenna também fazia, e depois fazia edições extremamente cuidadas, em que era normal, se calhar, passar uma tarde inteira no Photoshop em torno de uma única fotografia, a fazer pequenas variantes, pequenas edições para garantir um resultado final muito cuidado. E, portanto, aqui também, enfim, naquela lógica de ecossistema, de grupo de amigos, acabei por também tentar fazer algum tipo de trabalho neste sentido
e comecei a fazer mais experiências ainda com longas exposições, com o preto e branco, portanto, a assumir o preto e branco como uma abordagem ainda mais simplista à fotografia, em que se elimina o ruído, chamemos de ruído da cor, e ficamos mais concentrados nas formas, nas composições, por via do preto e branco. E fiz aqui algum tipo de trabalho também com esta abordagem. E, portanto, esta fase foi uma fase em que produzi imenso em termos fotográficos, tive milhares de fotografias, decididamente, e que foi caracterizado muito por este acesso universal a conhecimento que veio com a internet e influências. Portanto, a aprendizagem tornou-se muito mais simples, ficou ao alcance de todos. Surgiu, por outro lado, este risco do clichê, portanto, havendo esta lógica de comunidade, é natural que todos tentemos, enfim, de alguma forma, repetir o sucesso dos outros e comecemos a concentrar-nos em vários tipos de fotografia, mas de uma forma muito homogénea dentro do grupo. E, portanto, havia este risco. E, claramente, eu também caí nele. A certa altura estava a tentar fazer o que todos os outros faziam. As longas exposições, na altura, foi um clichê a certo momento. As macros, enfim. Seguir, no fundo, esta influência da comunidade. Por outro lado, começou-se a discutir entre nós o tema da massificação da fotografia. Se até ao final da década de 90 e antes do digital, nós tínhamos a produção de fotografia fechada num grupo muito restrito, e estou a falar da fotografia dita artística, portanto, quem conseguia fazer tinha que ter conhecimentos técnicos muito específicos que não eram fáceis de adquirir. Nesta fase, com o digital, a fotografia massificou-se de um momento para o outro. E, de repente, qualquer pessoa, mesmo sem ter formação, sem saber sequer o que era a abertura, o que era a velocidade, podia pegar numa máquina digital, começar a disparar, olhava para o ecrã, via se não estava bem, corrigia, punha em automático e rapidamente tinha fotografias feitas. E algumas fotografias, enfim, com qualidade muito aceitável, sem ter qualquer tipo de formação. E, portanto, isto acontecia quer na captura, quer também na finalização, onde o software cada vez mais evoluído permitia trabalho quase em modo automático. E vários softwares tinham lá o símbolozinho do automático, em que a pessoa carrega, a exposição é regulada, os contrastes são regulados, a saturação é regulada e, de repente, tem uma fotografia muito aceitável para produzir. E, portanto, este tema do automático e de todo o trabalho de pós-processamento começou a levantar novamente, e digo novamente porque esta discussão provavelmente já tinha sido feita na fronteira entre a pintura e a fotografia, voltou este tema de onde é que está a arte. Se já estamos a automatizar todo o processo de captura e todo o processo de pós-processamento, onde é que está a arte? Estará apenas eventualmente no olhar do fotógrafo, no enquadramento, no recorte que faz à imagem, mas tendo quase todas as outras fases de forma automática, de alguma forma poderia, e digo poderia porque, reparem, isto é uma discussão quase filosófica, não é uma certeza, mas poderia retirar aqui algum valor artístico ao trabalho. Depois, também, a inexistência física da fotografia. Até esta fase tínhamos tudo em papel, a fotografia existia para ser vista em papel, e passamos para um modelo em que a fotografia é vista, como dizia um amigo meu, em ecrãs retroiluminados, portanto, muda o contexto da observação da fotografia. E quando pensamos numa ampliação de grande formato, poderemos falar um bocadinho mais à frente, em que temos uma fotografia impressa com 1 metro de comprimento ou de largura, e olhamos e vemos a qualidade da impressão, quando olhamos para ela num ecrã em que os pixels poderão ser muito mais limitados, o tema da qualidade é tratado de forma diferente. Portanto, tínhamos esta grande distinção. E aqui tenho, uma última linha, o excesso de confiança. A partir do momento em que começamos a produzir e até temos algum feedback positivo nos sites, nas redes sociais, começa a crescer a nossa confiança de que somos realmente bons fotógrafos e que fazemos algo verdadeiramente distintivo. Eu estou a dar esta nota porque, enfim, como poderão imaginar, esta confiança rapidamente também pode descer para valores negativos e, portanto, veremos mais à frente que a confiança é muito relativa. Em 2007, tive aqui uma nova etapa neste meu percurso. Tomei contacto basicamente com a fotografia de filme e com todo um universo de produção dos grandes mestres históricos que me trouxe, enfim, uma nova visão sobre a fotografia, sobre a estética, sobre a produção, sobre a finalização fotográfica.
E este episódio, esta etapa, começou em 2007, quando conheci o Naná Sousa Dias, um fotógrafo relativamente conhecido, portanto, e de grande qualidade português, e conheci-o de forma completamente acidental, e eu acho que as oportunidades aproveitam-se, e portanto eu vou partilhar convosco a situação, porque acho que teve algum interesse. Eu estava a fazer um passeio fotográfico numas falésias, e quando olhei para baixo vejo que na praia estão 3 senhores com tripés montados, com máquinas aparentemente estranhas, máquinas de filme, mas a fazerem medições, a tirar fotografias. Eu pensei, bom, vou-me misturar, vou lá ter com eles, vou tentar perceber o que é que estão a fazer, porque, enfim, parecem ser pessoas entendidas no assunto. Era o Naná Sousa Dias, com mais 2 alunos amigos, e eu fui para o pé deles, andei em volta, tentava perceber o tipo de enquadramento que faziam, etc. E nisto, um dos senhores dirige-se a mim e pergunta-me, você gosta de fotografia? Eu disse, sim, sim, gosto muito. Ao que ele respondeu, então se calhar não devia deixar pegadas na areia quando os outros estão a fotografar. E pronto, acho que foi a minha primeira lição de fotografia de paisagem, foi não deixar pegadas na areia antes de fotografar. Esse era o Naná Sousa Dias, ficámos amigos depois deste episódio, frequentei vários workshops com ele, isto são algumas das fotografias dele. Esta da esquerda em particular, eu estava ao lado dele quando ele fez a fotografia, eu estava também a tentar fotografar o mesmo cenário, e não ficou nada parecido com isto, portanto, enfim, aqui também se vê a arte de cada um. E portanto, dediquei-me com ele, aprendi e dediquei-me à fotografia em filme. Adquiri uma máquina de filme médio formato, aquela Fuji que está lá em cima, que tinha uma particularidade. Esta máquina fotografava, estando segura nesta posição, fotografava em modo vertical. Ou seja, digamos, por omissão, pegando na máquina e disparando, sai uma fotografia vertical. E quando eu falava há pouco no poder da máquina, exagerando aqui o termo poder, mas na prática dei por mim a fazer muito mais fotografias verticais do que horizontais do que alguma vez tinha feito. Portanto, esta máquina era fácil de usar assim, e portanto acabei por começar a ver o mundo num formato vertical, e vejo muitas fotografias minhas desta fase eram verticais. E portanto, continuei a fazer longas exposições, detalhes, casa de baixo. Aqui há algumas fotografias também assim mais minimalistas, todas em filme. E reparem, e tínhamos aqui também uma grande preocupação com a qualidade técnica da fotografia. Portanto, havia uma grande preocupação no foco, não só no momento da captura, como depois na ampliação em laboratório, em que tentávamos manter o máximo de qualidade possível. Dar nota para quem não está tão familiarizado que o filme de médio e grande formato tem uma extraordinária qualidade de definição, de tonalidade. Eu me trouxe um exemplo que mais à frente tentarei mostrar para perceberem a qualidade deste tipo de imagem, e estamos a falar de filme, de um tipo de fotografia com largas dezenas, se não centenas de anos. Okay? Penso que a fotografia de grande formato, 1800 e qualquer coisa, terá começado. Portanto, estamos a falar mesmo de um legado muito interessante neste tipo de fotografia. E neste processo de aprendizagem, comecei a tomar contacto também com alguns dos que foram os grandes mestres da fotografia. Trouxe aqui algumas referências, o Ansel Adams, conhecidíssimo pelas paisagens, fotografia da esquerda, mas também por ter sido um dos precursores da técnica fotográfica, nomeadamente das zonas, do método das zonas, que ainda hoje é usado nas máquinas digitais, faz parte dos algoritmos de cálculo das máquinas digitais. Em cima temos, por exemplo, o Blossfeld, que era, enfim, com a sua inspiração ou com o seu objetivo de catalogação botânica, acabou por fazer fotografias muito interessantes. Eventualmente reconhecerão estas fotografias dos perfumes da Lowe, que usam estas fotografias do Blossfeld nas suas caixas. E embaixo o Cartier-Bresson, com o momento decisivo e a fotografia de rua. Mas aquele que acabou por ser uma das inspirações que mais me tocou foi o Edward Weston, que fazia fotografia de grande formato, mas usava muitas vezes objetos do dia-a-dia, objetos, enfim, insuspeitos para a fotografia. Neste caso temos aqui um pimento, temos a sanita e temos, enfim, detalhes de texturas, de portas, de edifícios, onde ele privilegiava as sombras e a textura. Portanto, este tipo de fotografia inspirou muito, porque me pôs a pensar, primeiro, a qualidade do grande formato, que eu queria explorar, e também o olhar para objetos não muito tradicionais do ponto de vista do objeto fotográfico.
E, portanto, comprei uma máquina de grande formato, está ali em cima. São máquinas que não são muito caras. Eu penso que aquela máquina na altura, enfim, à sua relativamente caras. Esta custou cerca de 400 euros, a caixa, a máquina. Depois as lentes são compradas e compravam usadas, portanto, não era um investimento extraordinário. São máquinas, enfim, muito, para já, dão nas vistas. É uma máquina que eu acho que é uma máquina bonita, mas a sua utilização implica colocar um pano por cima da cabeça para conseguir ver a imagem projetada no vidro despolido que está atrás. E, portanto, cria ali um momento de recolhimento sobre a máquina em que nós vemos a imagem formar-se no vidro, focamos, vemos a imagem aparecer invertida. Portanto, é um momento muito intimista, muito mágico de fotografar. E depois, temos aqui que fazer uma fotografia muito cuidada, porque cada chassi, portanto, o porta-negativos, tem um negativo de cada lado. E tem uma dimensão que ainda é significativa. E, portanto, era normal eu fazer um passeio fotográfico em que sabia que só ia poder tirar 14 fotografias, 12 fotografias, não mais do que isso. E muitas vezes fiz saídas em que a meio voltava para casa ou para o hotel, onde estivesse, fechava tudo, cobertores nas janelas se fosse preciso, para poder trocar os negativos, voltar a carregar os chassis e voltar a sair. Portanto, é um tipo de fotografia que temos que ter muito cuidado na seleção e na preparação da mesma para garantir que não há falhas, senão, enfim, 10%, 20% do que fazemos fica perdido logo por erros cometidos na captura. Portanto, aqui são um exemplo de uma fotografia, enfim, de textura de areia, à direita uma paisagem mais aberta, enfim, uma nuvem. E aqui era o exemplo que eu vos trouxe que tenta mostrar um pouco a qualidade destes negativos. Ambas as imagens isto foi uma digitalização do negativo, não fiz sharp nenhum na imagem, portanto a imagem no fundo como saiu da digitalização. O que estão a ver à direita é um excerto, é um corte, é um crop a 100% do centro da imagem. E, portanto, se olharem com cuidado, consegue-se ainda ver até o fio naquele candeeiro. Portanto, tem uma definição absolutamente extraordinária e estamos a falar de lentes e de máquinas com largas dezenas de anos. Portanto, aqui não há tecnologia moderna, tudo completamente manual. Eu tipicamente andava com uma máquina digital a fazer medição de luz, que depois transpunha para a máquina de grande formato para usar os parâmetros corretos de exposição, mas tudo o resto, focagem manual, e fazíamos este tipo de imagem com uma qualidade excepcional. Eu, na altura, na digitalização, estimei que com o meu scanner conseguia tirar cerca de 100 megapixels de cada um destes negativos. Se fosse um scanner melhor, eventualmente conseguiria tirar mais informação, não faço ideia. Outro exemplo, portanto, esta já uma exposição, enfim, um bocadinho mais longa. E depois também aqueles temas, lá está a inspiração do Edward Weston, com temas de sombra, de luz, de madeira, aqui para termos aqui algum tipo de textura, e que ampliando estas imagens, como o negativo é muito grande e tem muita informação, tem um potencial de ampliação enorme. No entanto, esta é uma máquina que não é fácil de transportar, como vos disse, portanto, obrigatoriamente tripé, obrigatoriamente muito poucas fotografias pelo volume que ocupam as caixas dos negativos, e portanto eu também quis ter uma máquina de filme, além daquela Fuji que mostrei há pouco. Comprei uma Rolleiflex. A Rolleiflex era uma máquina também muito interessante, para já tinha uma grande diferença em relação às outras, que é uma máquina que olhamos por cima, portanto a máquina seguramos-la junto à barriga, ela fica pendurada junto à barriga, e portanto primeiro temos um ponto de vista um pouco mais baixo do que o normal, e depois é uma máquina que torna-se até menos agressiva na rua, porque não estamos a olhar através dela para ninguém, nós estamos a olhar para nós próprios, e, portanto, não é tão intimidante para quem está a circular ou para um alvo de uma fotografia. No entanto, eu nunca fui muito de tirar fotografias a pessoas, sempre achei que era muito intrusivo e nunca tinha essa coragem de desafiar as pessoas na rua, portanto, focava mais em objetos, em paisagens. Com a Rolleiflex, senti aqui, e mais uma vez a influência da máquina sobre o estilo de fotografia, senti aqui um apelo para detalhes, para situações, para pequenos enquadramentos. E acabei por fazer muito esse tipo de fotografia.
Também eram lentes que permitiam grandes aberturas. A fotografia do lado esquerdo, como veem, tem uma zona de foco muito curta, tem uma profundidade de campo curta, porque a lente permitia fazer uma abertura muito grande e em médio formato ainda era mais visível esse efeito. E, portanto, permitia criar assim estas imagens quase mágicas de pequenos objetos, pequenas situações, e foi uma máquina que gostei muito de usar. Tinha uma máquina que era de 1950, comprada no eBay, e estas fotografias eram dessa máquina. Aqui outro exemplo. Pronto, e durante esta fase em que estive muito dedicado ao filme, também dar nota que foi a fase em que acabei por participar em exposições e publicações por via de um projeto que desenvolvi com um grupo de amigos, de fotógrafos deste grupo, enfim, que acompanhou também as workshops do Nanã, e em que fizemos fotografia sobre adegas, tabernas, sobre a vindima, adegas abandonadas, enfim, tudo o que tinha a ver com a produção do vinho na Península de Setúbal. Visitámos várias adegas, fomos patrocinados, não financeiramente, mas apoiados pela Câmara Municipal e produzimos uma série de exposições, inclusive tivemos algumas fotografias na Festa das Vindimas. Portanto, acabou por ser um período no qual tivemos aqui maior visibilidade sobre o nosso trabalho. E foi tudo trabalho de laboratório, portanto, fotografia em filme e impressões tendencialmente em laboratório. E, portanto, foi uma fase que eu considero uma das fases mais ricas que tive em termos de aprendizagem de fotografia. Portanto, por um lado, o conhecimento dos grandes mestres. Isto quer dizer que pela primeira vez tive referências dos grandes fotógrafos, ou pelo menos assim reconhecidos, dos grandes fotógrafos mundiais de sempre. E, portanto, conhecer o trabalho que foi feito e perceber a evolução deu-me aqui, enfim, deu-me aqui inspiração para tentar fazer alguns caminhos diferentes. Depois também esta preocupação com um grande rigor na captura, na impressão, e o facto de que a impressão em laboratório gerava objetos únicos. Portanto, ao contrário do digital, em que eu, depois de fazer o trabalho da fotografia, podia imprimi-la quantas vezes quisesse, que ela sairia, enfim, supondo que não havia problemas na impressora, sairia igual. Aqui em laboratório, muito dificilmente temos duas fotografias iguais. Portanto, eu não sei também se todos têm experiência de laboratório, é possível e faz-se, não só é possível, como se faz, trabalho de edição em laboratório. Portanto, é possível e fazemos escurecer zonas, aclarar zonas, seja por via de máscaras que se colocam no ampliador no momento da impressão, seja até por químicos que se aplicam no próprio papel para aclarar alguma zona, enfim, de forma muito, muito pontual. E, portanto, todo este trabalho era um trabalho manual, em que temos que estar a fazer gestos, por exemplo, a mexer uma máscara suavemente durante 5 segundos, vamos supor, para em seguida interromper a luz no resto da imagem durante outros 7 segundos. Portanto, tudo isto dificilmente é repetível de forma rigorosa. E, portanto, cada fotografia tem sempre uma leve diferença e cria aqui a lógica do objeto único, que para alguns, eu aqui não estou a tomar partidos, mas para alguns cria uma verdadeira obra de arte, porque é única, ao contrário da produção em massa, que, enfim, perde aqui alguma forma o seu caráter artístico por ser repetido até à exaustão. Mais uma vez, a questão da influência da máquina. Cada tipo de máquina que eu adquiri ou que tive nesta fase levava-me a fazer um tipo de fotografia diferente. E, portanto, obviamente nós podemos pensar, eu quero fazer fotografia de paisagem e escolho uma máquina adequada a isso e uma lente adequada a isso. Eu acabei por fazer um pouco ao contrário. Via uma determinada máquina porque me, sei lá, fascinava pela sua história, por ter sido utilizada pelos grandes fotógrafos. Fiquei sempre com uma grande mágoa não ter tido uma Leica e uma Hasselblad, mas eram muito caras, ainda que com muitos anos e usadas. Mas as outras fui comprando porque me interessava a sua utilização. E depois verifiquei que a fotografia que fazia com cada uma delas era diferente, era algo condicionada pelo tipo da máquina. Daí eu ter falado há pouco no poder da máquina, é este poder que eu sinto que a máquina muitas vezes tem sobre a produção que faço. E, portanto, fiz aqui muita fotografia durante este período, muita fotografia considerando que é filme, obviamente em digital isto não tem grande relevância, mas em filme ainda foi um grande investimento, e trouxe-me aqui um problema, o tema da logística, portanto, perceber que, por exemplo, a máquina de grande formato implicava uma logística complicada no processo de transporte, de criação da fotografia, o processo de laboratório,
fazer uma tarde inteira com químicos, se calhar eu fazia 2 ou 3 impressões, não conseguiria fazer mais do que isso, e depois era a questão de arrumar os químicos, de selá-los para não se estragarem, de fazer as misturas, enfim, era um processo penoso. Em Papais eu não tinha um laboratório, tinha uma casa de banho adaptada para o laboratório, portanto não era um processo simples. Consumia muito tempo todo este processo de impressão e custos associados, porque ao contrário do digital, em que a partir do momento da aquisição da máquina, esquecendo agora a impressão, porque a impressão também tem os seus custos, eu conseguia produzir fotografias rapidamente, sem nenhum custo. Aqui era preciso comprar filmes, era preciso comprar químicos, fazer a revelação, enfim, tinha toda esta logística associada. E, portanto, isso também era um fator que me condicionou bastante na fase final deste meu percurso. E depois tenho aqui o síndrome do impostor. Isto quer dizer o quê? Não sei, o termo não é exatamente este, aliás, este síndrome do impostor é uma designação de uma doença psicológica, não será bem este o termo, mas tem a ver com o facto de que existe alguém que teoriza que a nossa confiança varia à medida que vamos ganhando conhecimento sobre um determinado tema. E se num primeiro momento foi o que eu senti quando comecei no digital, o fazer algumas coisas, de repente deu-me uma extraordinária confiança em que eu tinha mais capacidade técnica ou artística do que muitos outros. Nesta fase aconteceu exatamente o contrário. Portanto, eu depois de ter visto a produção dos grandes mestres, ter visto grandes fotógrafos, meus amigos a fazer trabalhos excepcionais, comecei a achar, será que o que eu faço é assim tão distintivo? Ou porquê é que eu faço o que faço? Faz sentido? Estou a trazer alguma coisa de novo ao mundo? Ou estou a fazer isto só porque acho que algum dia poderei trazer aqui alguma obra de arte no meio de todas estas tentativas? E, portanto, eu cheguei a um ponto em que, por um lado, tinha estas dúvidas sobre se deveria ou não, se faria sentido ou não continuar a fotografar, e, por outro lado, tinha o peso do custo, o peso da logística, do custo de fazer a fotografia de filme. E, portanto, por volta de 2014, 2015, mudei radicalmente de postura. A inspiração passou muito por esta fotografia. Isto é uma fotografia do Edward Weston, mais uma vez. Dizem que foi a última fotografia que ele fez, quando foi desafiado por uma aluna que lhe disse se era possível fotografar em qualquer condição, sem ter um objeto particularmente interessante, sem ter um tema particularmente interessante. E disse que o Weston tinha a máquina montada no tripé, rodou a máquina em volta, apontou para o chão e disparou. E fez esta fotografia. Muitos acharão, enfim, que não é uma fotografia particularmente interessante. Eu, pessoalmente, gostei muito da estética dela, mas, acima de tudo, da intenção por trás, ou da lógica por trás. O pensar que seria eventualmente possível fazer um tipo de fotografia que não estivesse tão condicionado por acordar às 6 da manhã para apanhar o nascer do sol, ou por ter a paisagem perfeita, ou por esperar pelo nevoeiro, ou por estar a ver o boletim meteorológico, ou por carregar X lentes diferentes e especificamente ter o dia destinado a fazer aquela atividade. Eu aqui, enfim, o Nuno depois há de partilhar convosco, digo eu, ele fez um artigo recentemente, o Escafandro, que eu recomendo a leitura, porque revejo muito no que ele escreveu. A lógica de que a certa altura todos estes constrangimentos em torno da fotografia parecem quase um colete de forças que nos limita nesta vontade que temos de fazer fotografia. E, portanto, algo inspirado por esta imagem do Weston, experimentei uma também eu, em que disse, neste dia vou fazer uma coisa a apontar para o chão, salvo seja. Encontrei um recanto, fotografei e gostei da experiência, gostei desta possibilidade de não estar preocupado com o sol, com a luz, poder fazer fotografia numa condição que não seria ótima. E então, para tentar continuar neste caminho, optei por comprar uma máquina mais pequena, mais portátil, que pudesse andar sempre comigo, para eu aproveitar no dia-a-dia em qualquer situação. Adquiri uma Ricoh, a Ricoh GR, uma máquina que cabe no bolso com muita facilidade, com uma lente de muito boa qualidade, full frame, e comecei a fazer fotografias sem ter intenção de as fazer. Ou seja, a máquina andava comigo e eu deparava-me com cenários, por vezes, a da esquerda foi durante umas férias, a da direita foi quando estava a ter aulas à noite, enfim, numa universidade em Lisboa, e portanto, olhar para situações do dia-a-dia e perceber, aqui pode ser uma fotografia, tiro a máquina do bolso, faço e continuo. Ou seja, a fotografia deixou de ser o objetivo da minha saída, mas passou-me a acompanhar sempre. Foi essa a grande diferença.
Tentei também, porque apesar de tudo não andava sempre com a máquina, fazer fotografia com o telemóvel. Se no momento inicial a fotografia não tinha qualidade suficiente, e aqui mantenho alguns dos, eu não lhe quero chamar defeitos, algumas das características da fase anterior em que a preocupação técnica continua a existir, nestes últimos tempos, eu diria nos 4, 5 anos para cá, já consegui encontrar telemóveis que já têm alguma qualidade e que já me permitem fazer fotografia que eu considero aceitável. E, portanto, fotografias como estas apareceram. Esta fotografia pode ter sido feita quando eu ia às compras, ou quando ia para o carro, ou quando descia à rua para pôr o lixo, não interessa. Olho, vejo e digo, está aqui algo que me chama a atenção. E comecei a fazer este tipo de fotografias com mais frequência. Eu penso que por exemplo, nesta página, as duas da direita provavelmente foram com telemóvel, a da esquerda ainda foi com a máquina compacta. Aqui, provavelmente, foram os 3 já com telemóvel. E, portanto, são imagens com que eu me vou deparando, se fui às compras, fui fazer um passeio, se fui almoçar, e comecei a registar estes momentos. O que é que eu senti nesta fase? Que o meu olhar passa a ser um olhar sempre de fotógrafo. Enquanto nas fases anteriores eu tinha aquela preocupação de agendar, ver as marés para ver se estava maré cheia, se estava maré vazia, a que horas nascia o sol, toda essa preparação, e eu saía naquele dia com a missão de fazer fotografia, a partir de agora inverteu-se. Eu tenho a minha vida normal, mas a fotografia acompanha-me sempre, porque a qualquer momento eu posso encontrar algo que me atrai. E comecei a fazer fotografias assim mais espontâneas, em que nas minhas deslocações diárias estou atento e vou tentando capturar enquadramentos, texturas, sombras, contrastes, o que seja que me chama a atenção. Outro exemplo, este já é um bocadinho mais, enfim, rebuscado, chamemos-lhe assim, um bocadinho mais abstrato. Aqui um pequeno detalhe numa praia, um jogo de luz e de sombras. Aqui o olhar para o chão e ver algo que me chama a atenção. Achei curioso aqui esta composição da sombra com a seta. Aqui o monstro, enfim, que é uma mancha no chão que a mim vejo ali um animal. Ou, por simplesmente, a passear na rua e encontrar algo que é lixo, mas que ainda assim faz uma composição que a mim me agrada. E, portanto, passei a estar com um olhar atento a este tipo de situações e sempre, seja com o telemóvel, seja com a máquina compacta, pronto para registá-las e guardá-las. E, portanto, o paradigma foi este que mudou recentemente na minha abordagem à fotografia. A fotografia está sempre disponível, ou seja, eu a qualquer momento pego numa máquina destas e disparo. O olhar está sempre a procurar e, portanto, isto vai-nos moldando. Eu dou por mim, às vezes, em reuniões de trabalho, a olhar pela janela e a pensar em composições, a pensar em enquadramentos. Quando estou a conduzir, muitas vezes apetece-me parar o carro porque vi algo que se chama a atenção e posso pegar no telemóvel e fazê-lo. Mas sempre com esta lógica já mais despretensiosista, passa a expressão, não sei se existe, em que não é algo perfeito e universal. Sei que muita gente poderá não gostar deste estilo de fotografia, poderá nem sequer encará-la como fotografia artística, porque não tem qualidade, porque é com telemóvel, enfim, porque cada um tem o seu ideal de fotografia e de qualidade de fotografia e de qualidade artística, mas para mim estas imagens tocam de alguma forma, capturaram a minha atenção. E, portanto, eu sinto-me, e foi o que estava na introdução que o Nuno leu há pouco, muitas vezes estou a andar na rua, vejo algo e parece que entro quase num mindfulness fotográfico, em que me abstraio do que se passa à volta, fico a olhar para o enquadramento, pego na máquina, telemóvel, o que seja, faço um enquadramento e estou ali focado naquele ponto, e esses são os momentos que me dão prazer de fotografar. É aí que eu sinto realmente alguma realização pelo ato de fotografar, de capturar aquele enquadramento que a mim de alguma forma me tocou. E mais uma vez, a tirania da máquina, porque obviamente olhando para estas imagens são de detalhes, são pequenos, são contrastes, mas normalmente elementos um pouco fechados, porque quando olho para uma paisagem normalmente penso, devia ter aqui uma máquina boa para a paisagem e não é claramente com o telemóvel que eu vou conseguir fazer. Portanto, também por aqui sinto que obviamente estou a ser conduzido para este tipo de imagens, mas também são elas que me têm chamado cada vez mais a atenção. E portanto, neste sentido, é esta mensagem. Mais do que o destino, é o caminho para mim, e admito que possa começar outro,
possa me cansar deste tipo de imagens e querer fazer novamente longas exposições, paisagens, retratos, o que quer que seja, e mudo radicalmente. Mas neste momento é aqui que estou, é aqui que o meu caminho me trouxe. Obrigado, Mário, pela tua apresentação e mais uma vez também obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Olha, super interessante aí o teu percurso, o teu caminho e sobretudo perceber também aqui a influência que as máquinas foram tendo na tua vida. Diz-me uma coisa, agora que já percorreste o analógico, acho que já tocaste em todos os pontos do analógico, tocaste também no digital, estás com o telemóvel, qual é o próximo passo? Porque depois do telemóvel, o que é que tu vais usar para fotografar? É assim, eu acho... Então deixa-me só corrigir, ou então para te expressares. Já nem vou falar de fotografar. Certo, aliás, poderá sair da fotografia, em limite poderá deixar de ser a fotografia, e eu acho que a fotografia vai evoluir muito, vai ter muita mudança brevemente. Por exemplo, os telemóveis cada vez têm mais qualidade, e eu já vi alguns protótipos em que, por exemplo, se trabalha a focagem em todos os planos, de modo a que o fotógrafo depois possa olhar para a imagem e escolher o plano que quer focado, por exemplo, escolher a profundidade de campo em pós-processamento e ter acesso a toda a profundidade de campo disponível, por exemplo, ou termos várias, enfim, todo o tipo de lentes, isso já é vulgar. Agora, também, e eu penso que isto há de ser um tema que também já focámos aí numa conversa entre nós, o tema da inteligência artificial, o tema da aplicação, da criação pelo computador de imagens a partir de, eventualmente, de uma recolha que façamos, mas todo o trabalho, todo o pós-processamento ser feito já de forma completamente automática, mas também cada vez mais o facto de poder ser criado artificialmente, sem sequer a máquina sair de casa, como é evidente. Podemos pedir ao computador que gere uma fotografia de determinado objeto e ele aparecer automaticamente. E, portanto, aqui chegamos a um ponto em que, será que a fotografia ainda tem lugar, a fotografia pelo menos a clássica, ou estaremos a falar apenas de uma expressão artística em que se calhar a pintura ou o desenho poderão ter um papel, enfim, também já é criado de forma artificial. Portanto, eu diria que a pergunta é qual é que é o papel do humano na arte a partir do futuro? Esse, se calhar, é o grande desafio, não é? Se tu começas com essas perguntas aqui na nossa plateia, amanhã de manhã ainda vamos estar aqui todos na tertúlia. Olha, diz-me uma coisa, de certa forma, aquilo que eu também percebi é que tu, e tu falaste nisso, tu libertaste aí de um colete de forças a partir do momento em que eu vou esquecer todo o meu equipamento e para mim, na verdade, um telemóvel para mim chega para registar, como tu referiste, o dia a dia. Tu sentes, do ponto de vista criativo, o facto de não estás condicionado a equipamentos, independentemente se é mais leve, se é menos leve, as objetivas que carregas não interessa. O facto de não teres esse compromisso, sentes que te libertou do ponto de vista criativo, ou seja, sentes que hoje em dia é muito mais fluido a tua fotografia porque é desprovida de ter de estar agarrado a equipamentos e se está contigo e se não está contigo, do que atualmente? Eu acho que me abriu novos caminhos, não necessariamente... Repara, por um lado fechou-me outros caminhos. Eu gostava de fazer longas exposições, sem dúvida, apesar de ser um clichê por vezes, enfim, eu gostava de as fazer, eu gostava do resultado estético de uma longa exposição. Eu não vou conseguir fazer uma longa exposição se não tiver provavelmente um tripé e uma lente, uma ND qualquer coisa, enfim, preciso de uma série de equipamento para fazer isso. Ou para fazer uma paisagem, ou para fazer algo assim mais dramático, um cenário mais dramático, preciso de filtros, preciso eventualmente de outro tipo de equipamento. Por outro lado, a mobilidade trouxe muitos mais temas do que os que eu tinha antes, porque era como eu dizia, portanto, eu antes programava antecipadamente uma saída, dizia imagina, falando aqui de coisas que todos certo conhecerão, vou à Peninha fazer fotografias, vou às Minas de São Domingos fazer fotografias. Sabia o tipo de equipamento que levava, ia preparado para isso, estudava as condições atmosféricas e tinha um dia, vamos supor, perfeito em termos de condições para aquele tema. Mas se neste curso, se no outro dia eu me deparasse com um tema fantástico, já não tinha o equipamento comigo, já não ia poder explorá-lo. O que eu ganho com esta mobilidade é poder explorar qualquer tema que me apareça no dia-a-dia de forma livre, mas por outro lado estou limitado no tipo de fotografia que posso fazer. Portanto, eu diria que tem este trade-off que, enfim, tem que ser, cabe a cada um saber o que é que lhe toca, não é? Ok, obrigado, Mário. Olha, eu vou passar a palavra ao Jorge. Jorge Neves, olá, boa noite, bem-vindo. Olá, muito boa noite.
Como estão? Olá, Mário Nogueira. Olha, é o seguinte, eu, portanto, vi a sua apresentação, parabéns, espetacular. Eu também tenho alguma história da fotografia analógica, enfim, como aprendiz, mas já lá vão muitos anos. Eu vi agora a sua apresentação, e vou-me só referir à última parte das fotografias que apresentou, mas também um bocadinho, há 2 horas atrás tive, embora fosse de uma forma muito rápida, passei uma vista de olhos pelas suas coleções, não é? E portanto, vamos lá ver, e com certeza eu tinha aqui 2 perguntas ou 3, já nem farão muito sentido, e vou-lhe explicar porquê. Eu, ao ver aquelas fotografias, francamente, pensei, bom, estamos aqui de facto com um fotógrafo que aquilo que se chama de arte conceptual dos anos 60, ou seja, eu olhava para aqui, olhei para as fotografias, não sei se estou certo, se estou errado, ou se estou a fazer explicar, e as minhas perguntas, posso fazer na mesma, iam nesse sentido, e que de facto, pronto, quer dizer, em que de facto nem é tão importante, enfim, o objeto em si, mas o que é de facto importante nesta característica de fotografias, como se sabe com certeza, é o conceito, a ideia, a mensagem que se pretende passar. Mas, e lá está, e a reboque disto, eu sei que isto é uma fotografia, é um conceito que é extremamente artístico, muito trabalhoso, tem que ser muito planificado, mas já ouvi dizer, eu não planifico, não vou, faço a oportunidade e tiro. Daí já estar desatualizado o que eu tinha aqui, que eu ia perguntar isto, que era uma coisa que realmente ainda não percebi muito bem, neste tipo de fotografia conceptual, não é? Conceito, que é o conceito que se quer, que é isso que se pretende transmitir, está muito ligado à publicidade, às casas sociais, etc, etc. Ia perguntar isto quando, como isto tem que ser muito preparado, na sua cabeça já estaria a ideia de depois ir à procura dos objetos para fomentar, ou ao contrário, ia para a rua, olha, está aqui uma fotografia que eu vou fazer, que dá para isto que eu quero. Mas de facto, penso que está desatualizado, que não está enquadrado com o seu estilo. Portanto, era de facto isso. Essa era uma pergunta, uma outra também era mais... Pronto, porque eu, francamente, isto deve ser pronto, que é uma característica, a arte conceitual, ela existe em fotografia, na arte, e a fotografia teve sempre, é artístico, sempre a reboque disso. Mas pronto, enganei-me e estava à espera. Agora, também uma pergunta mais técnica, se mesmo nessas fotografias se utiliza, portanto, está-me a faltar o termo, fotomontagem. Se utiliza ou não fotomontagem. Ok. Pronto, seriam estas 2 perguntas. A de mais ênfase era a primeira. Pensava que estava nessa, entre aspas, onda, mas por aquilo que me explicou, penso eu que não é tanto isso, é aquilo que explicou, naturalmente. Mas, de qualquer modo, parabéns, porque gostei bastante. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu devo dizer que eu nunca me consegui, nem tentei, nem quis catalogar em nenhum tipo de fotografia. Aliás, eu acho que, olhando, o meu site acaba por ser uma miscelânea, uma mistura, não tem ali... As coleções foi uma tentativa de arrumar algumas fotografias de que eu gosto e para também poder partilhar um pouco o que é que fui fazendo, pronto, uma lógica de portfólio. Como eu disse, eu, por exemplo, naquele projeto das adegas e tabernas, acabámos por ter visitas de alguns críticos de fotografia. Foi a única vez que tive um crítico a olhar para as fotografias, um crítico, eu diria um profissional, que fez uma análise que eu achei muito interessante. Não necessariamente completamente positiva, obviamente, houve coisas que eu não gostou e disse-o claramente, mas aí nessa altura até me classificou a minha fotografia em particular como algo semelhante à fotografia alemã do meio do século XIX, peço desculpa. Não, século XX, meio do século XX, que era aquela fotografia muito formal de objetos, de depósitos de água, de edifícios, porque era isso que a grande fotografia de grande formato nos levava. Portanto, se vocês pensarem em montar uma máquina de grande formato, lá está, eu não sei até que ponto todos têm conhecimento ou não da mecânica da máquina de grande formato. É uma máquina que permite, por exemplo, variar os planos quer do filme, quer da lente, e isto permite-nos focar num plano que não é necessariamente paralelo ao filme.
Quer isto dizer que eu posso rodar a parte da frente, inclinar a parte da frente da máquina e tenho um foco desde o ponto zero, desde o pé do tripé até infinito no chão, por exemplo. Já não é uma coisa vertical à minha frente. E este tipo de máquina permite-nos fazer aqui uma abordagem em edifícios em que garantimos paralelismo, não há convergência de linhas, as linhas são perfeitamente paralelas e permite-me fazer este tipo de fotografia muito formal. Esta conversa para dizer o quê? Que com esse tipo de máquina, e na altura, acabei por fazer uma fotografia formal, muito retilínea, muito rigorosa, quase de engenharia, quase de catálogo. Aqui agora eu olho para trás e digo, epá, não é assim tão interessante, na minha opinião. Pronto, era uma fotografia de garantir que o objeto estava com toda a perfeição registado. Nesta última fase, sim, eu diria que podemos chamar-lhe mais conceptual, mas um conceptual não intencional. O meu olhar é que foi, se calhar, mudando, e eu dizendo assim, gosto de ver as sombras, gosto de ver as texturas, e implicitamente não, instintivamente, vou andando pela rua e vou vendo coisas e identifico, é isto, gosto disto, e tiro a fotografia. Mas não sai de casa com uma ideia pré-concebida e procura objetos para essa ideia? Não, Okay. senhor, não. Eram as duas coisas, está bem. O que não quer dizer que não haja determinados locais que eu diga assim, olha, está aqui um grafite giro, ou está aqui um edifício em ruínas interessante, mas que a luz hoje não está boa. Não quer dizer que um dia destes que a luz está boa, olha, vou lá ver como é que está hoje. Pode acontecer. Mas eu diria que 80% ou 90% das fotografias, estas últimas que eu mostrei, são perfeitos acasos. E posso estar com a mochila do computador, porque estou a ir trabalhar e estou a dar a curva para para ir buscar o carro, e olho e vejo, está aqui uma fotografia, e tiro-a. E, portanto, essa é a liberdade que eu sinto neste tipo de abordagem. É esta liberdade de, a qualquer momento, aparece a fotografia, sem haver uma intenção clara para isso. Ok. Mas peço desculpa, eu acho que havia uma segunda questão que se calhar me escapou. Não, exato. A segunda questão é se mesmo nestas suas fotografias se usa a fotomontagem. Exatamente. Pronto. Nunca uso fotomontagem e também me faz confusão e tento evitar ao máximo mexer nos cenários antes de fotografar. E repare, não tenho nada contra, não é um tema religioso, é mesmo uma questão minha. Claro. Eu tinha um amigo meu, tenho um amigo meu, não sei se acho que ele não está a ouvir, portanto vou cometer esta inconfidência, que trazia sempre um pequeno objeto para as fotografias de paisagem, porque ele achava que ficava bem. Andava sempre com o objeto com ele, colocava na areia, por exemplo, numa praia, para fazer aquilo como primeiro plano e usar a construção. Eu tento sempre não mexer nada nos cenários. A única coisa que às vezes posso fazer é afastar uma folha, afastar algo que está a bloquear a imagem, mas tento não mexer nada. Portanto, eu diria que são aquela lógica de objetos encontrados, de imagens, situações encontradas, mas não manipuladas. Ok, tá. Agora, também o pós-processamento é mínimo. Tipicamente faço uma vinhetagem da imagem para fechar um bocadinho, acerto os contrastes e os níveis e pouco mais. Não faço nenhum tipo de manipulação. Ok, tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Luís, acho que querias tu fazer uma pergunta ao Mário. Sim, várias. Mas queria começar agora aqui por uma primeira que vou aproveitar aqui a conversa que estás a ter com o Jorge, que faz sempre perguntas bastante interessantes, e no seguimento dessa pergunta, tu vieste de uma fase, na minha opinião, que era extremamente técnica, não é? Tu falas muito da qualidade, e eu conheço a Nana Sousa Dias também muito bem, e eu acho que há ali um enfoque muito grande na definição da fotografia, da qualidade da fotografia em termos técnicos, que era um pouco, tem a ver um bocadinho lá com aquele grupo do F64, do Ansel Adams e afins, e passaste para uma fase que é uma liberdade completa, e é onde eu ainda não percebi bem, eu acho que são os temas que vêm ter contigo e não tu que vais ter com os temas, não é? O que é que sentes falta da fase anterior e porque é que esta liberdade é tão importante para ti? É que eu fico sem saber. Eu não consigo fazer isto que tu fazes, embora eu perceba porque o fazes, não é? E também não estou contra isso, antes pelo contrário,
mas o que eu não consigo perceber é o que é que tu ganhas com isto, ou seja, o que é que a tua fotografia ganha com o facto de tu deixares que as coisas aconteçam sozinhas e tu captares as coisas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Então, por partes, sim, o F64 claramente fazia parte do estudo que fazíamos com o Nanan, na altura, olhar para as fotografias, para a inspiração do F64. Já agora, eu acho que todos conhecerão, penso eu, não conheço bem o fórum, mas era um grupo que se preocupava com a definição completa em todos, da profundidade de campo em particular, e daí o F64 ser a abertura mais pequena que pode ter a máxima profundidade de campo. Mas essa preocupação continua presente em mim, ou seja, eu apesar de usar telemóveis, e eu compreendo que para muitos isto seja uma heresia, portanto, mas digo de forma, para mim também foi durante muito tempo, eu quando comecei a fotografar e tentei o telemóvel, eu desisti logo nas primeiras, porque achei que não tinha o mínimo de qualidade. Só mais recentemente é que achei que começava a ter a definição suficiente para me agradar. E o agradar é eu olhar para uma imagem e conseguir ver a textura, conseguir ampliar um bom bocado e ver que tem definição, que não tem artefactos, portanto, garantir que o sensor tem um mínimo de qualidade. O que é que eu sinto falta? Sinto falta da impressão, por exemplo, e eu acho que não vou conseguir imprimir estas imagens, pelo menos só em tamanhos pequenos. Eu acho que se começar a ampliar, não experimentei ainda ampliações grandes, não experimentei, não vou ter a qualidade que tinha na etapa anterior com o laboratório. Aí tinha uma qualidade muito superior. Portanto, aí claramente fiquei a perder. E fiquei a perder também, como disse, naquelas imagens de grandes paisagens, de longas exposições, enfim, de certas técnicas que não vou conseguir fazer sem ter um tripé, sem ter uma máquina adequada, sem ter uma lente de maior qualidade. Isso fica a perder. Agora, o que ganhei é muito aquela lógica do escafandro, usando a expressão do Nuno. Portanto, eu sentia que cada vez, ou seja, que estava a perder imagens por não aproveitar no dia-a-dia para as fotografar. Senti que estava a perder aí. É um trade-off. Agora perdi as outras e ganhei estas. Portanto, no fundo, mudei o estilo, mas passei a ter a possibilidade, a qualquer momento, de registar algo que me chamou a atenção e que me captou o olhar. O que acontece comigo foi, ao mudar este estilo de fotografia por via desta tentativa de usar uma máquina diferente, o meu olhar também começou a ser mais atraído por este tipo de imagens. Continuo a ficar fascinado, obviamente, por uma paisagem, enfim, daquelas deslumbrantes, mas já não me desperta tanta atenção como, se calhar, um caixote de lixo em que o sol está a bater de uma determinada forma. Não estou a querer menosprezar uma ou outra, é mesmo, o olhar mudou, claramente. Por influência desta abordagem, passei a procurar outro tipo de cenários, outro tipo de situações, ok? Sim, e a minha questão é exatamente esta, porque eu não tenho nada contra tu usares um telemóvel, antes pelo contrário, isso não é essa parte mais técnica do objeto que tu usas para fotografar que me está a preocupar aqui. O que me está a preocupar aqui mesmo é se tu não achas que o facto de tu não estares a ser... Isto é um bocado... Eu nem sei como é que te vou dizer isto, porque eu próprio também não tenho certeza do que estou a dizer, porque eu às vezes sinto que tu nesta tua fase não estás a ser tu próprio. Ou seja, deixa-me tentar dizer isto de outra forma. Ao tu estares a ser influenciado por onde tu vais, não é? Pelo acaso das coisas, tu não estás a... Tu estás a fotografar aquilo que tu sentes, isso não há dúvida. Só que não sei é se tu não estarás a ser induzido a sentir coisas, que era o que estavas a dizer, diferentes do que se tu fosses à procura das coisas. Sim. Portanto, tu estás a fotografar coisas completamente diferentes do que se tu fosses procurar aquilo que tu és. E tu estás a deixar contaminar por coisas que se calhar também és, mas que não serias... Pá, isto é muito filosófico e complicado. Não, mas calhar tu percebes o que eu estou a dizer. Percebeu. É assim, eu diria que não estou a ser sistemático, claramente. Ou seja, eu nunca sei se vou ter uma fotografia, porque ao contrário de outro tipo de abordagem que eu digo assim, sou fotógrafo de paisagem, vou assumir isto. Eu começo a planear o meu ano e vou dizer, vou fotografar neve, vou fotografar água, vou fotografar o vale, etc. E planeio isto e sei exatamente que vou estar no sítio, vou procurar as condições ótimas e vou tentar fazer isso.
Eu neste momento estou num tipo de abordagem que é muito ao correr do rio, a seguir o fluxo do rio, não é? Portanto, eu deixo-me levar pelo dia-a-dia. Pode não acontecer nada, pode aparecer uma imagem, sem dúvida. Agora, tenho um fio condutor, que é o que eu procuro no cenário onde estou. E eu acho que consigo definir muito bem. Estamos a falar de contrastes, estamos a falar de composições, estamos a falar de sombras e luz. Se olharem para as minhas fotografias, vão perceber que eu diria que se calhar desta última fase, 50% tem sombras, tem muita presença de sombras. Portanto, é um tema que a mim me tem atraído cada vez mais, que é no fundo o pensar a sombra como um objeto, sendo que é a projeção de um objeto, enfim, da luz sobre um objeto, mas eu tendo a colocar as sombras na composição. E a sombra passa a ser um objeto que não está lá, mas que faz parte da composição. E este tipo de abordagem é intencional, portanto, aqui não estou ao caso. O que eu estou ao caso é se vou ou não encontrar uma situação destas. Isso é que eu nunca sei, é uma incógnita, é verdade. Mas habituei-me a abordar desta forma e o facto é que me sinto realizado neste momento com este tipo de abordagem. Okay? Claro. Só para esclarecer aqui um ponto, tu continuas a sair só para ir fotografar? Não. Mesmo Não. com essa abordagem, não? Não. Pois era isso. O que eu faço é saio, e saio muito, obviamente, gosto de andar a pé, vou trabalhar, vou às compras, saio. Mas eu posso dizer uma coisa, eu estou num restaurante e vou à casa de banho, eu levo o telemóvel atrás, porque não sei se na casa de banho não vai haver algo que me vai atrair o olhar para eu fotografar. E isto acontece. E não é para estar a telefonar a ninguém às escondidas. É mesmo para poder capturar uma qualquer situação que aconteça ali. E já tem acontecido algumas. Uma janela de uma casa de banho já me aconteceu fotografar porque achei que tinha uma composição interessante. Portanto, não saio explicitamente para fotografar, saio para passear, para ir às compras, qualquer que seja, mas tenho sempre a fotografia comigo e sempre o olhar atento. Okay. Mário, e não querendo interromper o Luís, já continua só aqui. Já terminei esta ainda aqui no seguimento desta conversa. E onde é que é o teu ponto de equilíbrio entre estas duas coisas? Ou seja, Mário, tens saudades do Mário antigo que era muito mais metódico, ou preferes esta versão do Mário, ou vês que daqui a uns tempos talvez vais ter que encontrar aqui o ponto de equilíbrio entre o Mário antigo e o Mário novo? Seja, logicamente. É assim, eu acho que eu tomei a decisão para mim próprio de não me forçar a nada, portanto, eu acho que no dia em que sentir a necessidade de voltar a tentar fotografia de grande formato, a tentar a fotografia de paisagem, hei de o fazer, não tenho dúvidas disso. Portanto, neste momento não tenho essa preocupação. Sinto falta, sim, de algumas coisas, como já disse. Gostei de fazer fotografia de longa exposição, gostei de fazer minimalismo, gostei de fazer paisagem, e sinto que perdi isso, sem dúvida. Mas depois quando penso, não só no esforço financeiro, que é, obviamente, montar todo o equipamento e todo o ciclo de vida da fotografia, não é? Desde a captura, a impressão, todo esse fluxo. E de voltar a ter o peso da logística, porque para mim era uma parte que me pressionava muito. Reparem, eu, por exemplo, recordo de fotografias que eu fiz no Gerês, e em alguns sítios, chegar com a máquina de grande formato era uma aventura, porque entre tripés, mochilas, eram várias mochilas para carregar a máquina, entre os chassis, entre a caixa, as lentes, uma lente de grande formato, imaginem, uma lente de grande formato ocupa o mesmo espaço que uma reflex com a sua lente. Portanto, se pensarmos em 3 lentes diferentes, portanto, lentes fixas sempre, não há o conceito de zoom nas grandes formatos. Portanto, eu levar 3 lentes ocupava-me se calhar uma mochila. Levar a máquina noutra mochila mais o chassis, quer dizer, era uma carga enorme. E, portanto, isso limitava-me fortemente a mobilidade. Agora, imaginem ir de férias para um país estrangeiro, por exemplo, com estas mochilas todas atrás, era impraticável. Portanto, sinto falta de algumas coisas, mas acho que há outras que eu já não teria capacidade de voltar. Portanto, não sei. Depende de onde a vida me levar. Vamos ver. E consideras, porque é engraçado que tu estavas a falar do telemóvel e depois logo a seguir vais falar do médio formato. No meio, como tu sabes, logicamente, tão bem como eu, tens outras soluções que não são nem tão leves como o telemóvel, nem tão pesadas como os médios formatos. Por que é que tu não equacionas isso? Como o Luís disse há pouco, é mesmo por uma questão de técnica, de qualidade,
porque efetivamente... Não, se fosse por uma questão de técnica de qualidade, optaria por essa solução, claramente, porque eu reconheço que o telemóvel é uma solução para este tipo de imagem, mas mais uma vez, eu não sei até que ponto consigo ampliar ou imprimir em grande. Não, Em eu gostaria pequeno, de teres aqui um compromisso intermédio, ou um meio seja, termo, não sim. estás no telemóvel nem com os equipamentos analógicos pesadíssimos. Sim, não, pode acontecer, não digo que não. Neste momento não estou com esse foco. Porquê? Porque eu sei que compro uma máquina dessas e não vou andar com ela diariamente comigo. Não vou andar com ela na mochila, provavelmente. Vou usá-la, se calhar, ao fim de semana, na tal saída específica para fotografar. Tu neste momento não queres mesmo programar saídas. Não quero programar saídas, quero ter a possibilidade de, em qualquer momento, fazer a captura. Agora, tem sentido, e isso que disseste, e aliás, o Luís também, sim, o Luís também, eu às vezes estou a olhar para um cenário e estou a dizer, olha, está ali um pormenor que eu gostava de fotografar, mas não é com o telemóvel, não tenho lente suficiente para isso. Precisava de fazer aqui um zoom, precisava de uma focal mais longa. E não tenho essa capacidade. E, portanto, sei que perdi ali uma imagem. Tenho essa consciência. Agora, o trade-off era o tal, era ter o equipamento sempre. Como é que eu conseguia usar o equipamento sempre? Se calhar não teria encontrado essa imagem. Estás a perceber? Porque não teria levado a máquina nesse dia, naquela situação. Portanto, é aqui enfim. Mas não quer dizer que no futuro não mude a opinião, como é evidente. É estarmos abertos à mudança. Muito bem. Luís, tinhas aí mais uma pergunta, creio eu. Mário, tu, às páginas tantas na tua apresentação, que foi bastante interessante, começaste ali a falar da parte em que houve o boom do digital e começaste a dizer uma coisa que é interessante, que era a maior parte das pessoas começou a ser fotógrafo, mesmo pessoas sem formação. Eu, por acaso, gostei muito, achei muito interessante teres falado nisto da formação. Quão importante é que tu achas que é a formação para um fotógrafo? E agora, como fotógrafo, são todos os que estão aqui, por exemplo, são pessoas que gostam de fotografia e que fazem fotografia. Quão importante é que tu achas que é a formação para esta gente toda? E depois outra coisa que também eu percebi que tu dás muito apreço e pelo que falámos até na pergunta anterior, quão importante é que também tu achas que deve ser o estudo da história da fotografia? Porque falámos do F64, do Edward Weston e afins, bom, se que eu não sei, não me vou arriscar a dizer que se calhar há aqui neste plateia alguma pessoa que não saiba, mas fora desta plateia há centenas de pessoas que nunca ouviram falar nem num nem no outro. Achas que é importante este conhecimento e tanto a formação como a história? Bom, é a minha opinião e, portanto, vale o que vale, não é? Portanto, é a minha opinião. Eu acho que a formação, e não estou a falar na formação técnica, estou a falar principalmente nessa formação, não sei se lhe chamemos artística ou histórica, pronto, eu acho que é absolutamente essencial. Eu acho que é muito importante conhecermos a história, a evolução, o que foi feito, enfim, e mesmo a história já contemporânea, o que é que está a ser feito. Acho que é muito importante ver exposições, ver sites de fotógrafos, enfim, reconhecidos. Não quer dizer que muitas vezes sabemos que o reconhecimento é uma questão de oportunidade, pode não ser merecida, mas ela acontece. Eu acho que é muito importante conhecer o que se faz, porque também ajuda a formar aqui os conceitos estéticos. A mim particularmente, lá está, aquele exemplo que eu dei há pouco, eu ao ver aquelas fotografias do Weston, a mim tocaram. Não quer dizer que toque outra pessoa, mas o facto de conhecer as várias abordagens, as várias formas de ver a fotografia, de fazer fotografia, são inspiradoras para nós próprios escolhermos o nosso caminho. Tentarmos, vermos se é algo que nos toca, se não nos toca, e seguir em frente ou escolher outra opção. Mas acho que é importante conhecer. A parte técnica, por via do digital, eu acho que tem vindo a perder importância, porque o facto é que cada vez eu acho que é importante, atenção, mas acho que cada vez é menos importante. Ou seja, eu mesmo no telemóvel tenho preocupações, eu tenho obviamente uma aplicaçãozinha que me permite controlar manualmente, ver a exposição, ver o histograma, se está correto, portanto tenho algumas preocupações para garantir que não fique com uma imagem, enfim, queimada ou bloqueada ou o que seja. É importante perceber os conceitos básicos. Agora, muito importante eu acho é conhecer a componente artística,
E repare, e não só fotografia, eventualmente arte em geral, porque muitas vezes ideias de composição, ideias de temas que venham da pintura, que venham do desenho, podem nos ajudar também a construir aqui uma sensibilidade para os temas diferente e a tentar coisas diferentes. Muito Minha bem. opinião, claro. Eu concordo contigo. Acho que a história da fotografia é mesmo fundamental e até para não estarmos a repetir coisas do passado e a pensar que são coisas altamente novas, acho que é fundamental. E tu tinhas tu próprio fizeste uma pergunta na tua apresentação, que é um modo perfeito, estamos a falar de arte, tu perguntavas onde está a arte na tua própria fotografia. Fazias essa pergunta, onde é que está a arte? Certo. E agora devolvo-te a pergunta, onde é que está a arte? A arte está no artista, não é? Bom, é assim, eu pessoalmente cada vez mais distancio a arte da técnica. Portanto, eu acho que a arte está no processo de escolha, está no processo de visualização do que se pretende e obviamente, depois também a parte técnica, que é a capacidade de materializar essa visualização. Mas de forma muito particular, eu acho que a arte, e acho que vai ser a última parte que vai sobrar da fotografia com estes avanços tecnológicos, com a inteligência artificial, é o escolher, é visualizar o resultado final. Visualizar o resultado final vai ser a última coisa que vai sobrar. É eu imaginar que tipo de imagem quero, imaginar o que é que quero registar, a procura depois por esse objeto e pelas condições, e produzir o objeto final como o imaginamos, mas tem muito a ver com isto, com a idealização desse resultado final. Já não tanto com a técnica, como é evidente. Muito bem. Portanto, tu achas que aquilo que tu fazes é arte ou não? Essa é a pergunta mais difícil. Como eu disse, eu já tive momentos em que se calhar responderia logo, sim senhor, sou um artista. Neste momento e depois de todo o meu percurso, fiquei com mais dúvidas do que certezas. E muitas vezes me interrogo se faz sentido sequer. E reparem, já estamos a falar do investimento mínimo, já não estou a gastar dinheiro em lentes, nem máquinas, nem revelações, nem nada disso. Estou com investimento mínimo. Ainda assim pergunto, para quê? Faz sentido? Estou a trazer alguma coisa de novo ao mundo? Ou estou apenas, neste momento, diria eu, mais focado num ponto de vista egoísta, em que tenho satisfação a fazer o ato de registro das imagens, quase como um colecionador de selos, ok? Eu coleciono imagens que de alguma forma me traz prazer o processo. E por isso é que também disse mais que o destino é o caminho. E, portanto, eu não quero ser arrogante ao ponto de dizer que o que estou a fazer é arte. Não quero dizer isso. Eu acho que isso a história o dirá. A história e, enfim, quem vir as fotografias o dirá. Eu, o meu ver, estou a fazer aquilo que gosto de fazer e que me dá prazer a fazer. E mais do que isso não posso dizer. Okay. Muito bem. Luís, vou ter que te interromper, que a Juvenália também pediu a palavra. Olá, Ju, boa noite, bem-vinda. Peço-te que ligues o teu micro, por favor. Olá, Mário, muito boa noite. Olá, boa noite. O Mário fez uma referência ao artigo do Nuno que eu adorei, e acho que na verdade o seu percurso o seu caminho está na linha daquilo que o Nuno referiu, só que foi muito mais além. Portanto, o Mário usa o telemóvel, que é a coisa que eu acho que seria impensável. Não seria impensável porque o Nuno também usa o telemóvel, mas não aos limites que o Mário parece que está a usar agora. E para mim foi muito importante aquilo que disse, porque eu nunca, embora concorde completamente com o que o Nuno disse, nunca me atreveria a usar o telemóvel ou substituir a minha máquina fotográfica pelo telemóvel. Eu tenho um Huawei P30, é um ótimo telemóvel, acho eu, com a fotografia, até faz arrastamentos, mas tenho uma página do Instagram que é clicando com o telemóvel, mas nunca me atreveria a substituir a máquina fotográfica pelo telemóvel. E é muito agradável para mim, sobretudo sou quase octogenária, saber que um dia
posso agarrar nas minhas máquinas fotográficas todas e nas minhas objetivas todas deitar fora e usar o telemóvel, porque é muito mais fácil de transportar, obviamente, não é? E o facto de o Mário ter a experiência que tem, os conhecimentos que tem, e tudo isso dá-me alguma garantia que se calhar não vou ser julgada como aquela pessoa que não sabe fazer mais nada e só fotografa com o telemóvel porque não tem mais nada e não sabe fazer mais nada. Portanto, ajudou-me a ter coragem para fechar os olhos e os ouvidos ao que está à minha volta e as críticas que eventualmente possam ser feitas e avançar com o telemóvel, porque eu sou muito como o Mário. E o Rui, que está muito habituado a viajar, o Nuno, que está muito habituado a viajar comigo, sabe que eu quero parar a cada curva da estrada para fotografar aquilo que vejo. E fico doida quando não consigo fazer isso. E obviamente que não consigo, porque infelizmente não se pode parar assim na estrada em qualquer sítio. E até aqui da minha varanda eu passo a vida a olhar lá para baixo e a tirar fotografias lá para baixo. Há a pessoa que vai com o cãozinho, há a velhota que anda tão devagar como o cão, e portanto estes pequenos pormenores que podem não dizer nada para ninguém. Agora eu tenho um problema, é que eu tenho vergonha, muitas fotos dessas até faço mesmo com a máquina, mas tenho vergonha de as mostrar, porque acho que ninguém vai ligar nenhuma, que aquilo só me diz alguma coisa a mim, e penso que se mostrar estas fotografias a alguém, porque e lá para baixo a minha varanda até é bem gira, porque depois eu vejo os tronquinhos têm árvores, tenho a sorte de ter um jardim lá atrás, não é meu, é o jardim público, os troncos das árvores refletem-se no chão, espartilham as pessoas e os objetos, e eu acho que é muito giro, mas penso assim, mas eu vou mostrar isto a quem? Quem é que vai ligar importância a isto? E olhando para a sua fotografia, dá-me um bocado de coragem para poder avançar e mostrar mais, e achar que me estou borrifando para aquilo que os outros disserem. E pronto, e vou andar. Vou tentar aproveitar aquilo que aprendi hoje consigo para fazer diferente. Ou pelo menos para, não tanto para fazer diferente, mas para não ter vergonha de mostrar aquilo que faço. Muito obrigada, Mário. Muito obrigado eu, e agradeço muito porque o objetivo era desafiar justamente, portanto, quando fiz a apresentação e partilhei com o Nuno, a ideia é mostrar uma visão um bocadinho diferente, um bocadinho que não é consensual, atenção, eu sei que o que estou aqui a dizer pode haver muita gente que não concorda, como é evidente, e pode não seguir as boas práticas. Em relação ao Nuno e ao escafandro, o Nuno se calhar não foi tão longe, mas há de ir, portanto, ele escreveu aquilo agora, mas se calhar daqui a um ano ou dois, se calhar já tem outra visão. Eu acho peço desculpa. Eu estou perfeitamente de acordo. Eu acho que isto vai mudar muito. Os telemóveis trouxeram uma nova perspectiva e aliás, já não é... O Mário disse isto, mas eu já tenho dito que não vai ser... Daqui a uns anos a fotografia não vai ser de toda a mesma coisa que é agora. Tal como já aconteceu no passado, não é? Portanto, quando pensamos no boom do digital, não é? O primeiro boom, não é? Quer dizer, mudou completamente a fotografia. E isso eu senti na pele, senti aquela questão de ser uma fotografia analógica que era de uma elite, e quando digo elite não é no sentido de alguém mais importante, é no sentido de ser um grupo muito restrito de pessoas que tinha acesso aos equipamentos, que tinha acesso aos laboratórios, e de repente ficou massificado, e de um momento para o outro, e foi frustrante, eu devo dizer. Eu na altura, pronto, também era jovem na altura, não é? Já lá vai o tempo, era jovem, e aquilo para mim incomodava muito, pensar assim, então quer dizer, uma coisa que só eu no meu grupo de amigos é que sabia fazer, quer dizer, dava-me ali um certo estatuto, era o fotógrafo do grupo, e de repente toda a gente faz as mesmas fotografias iguais às minhas, pronto, porquê? Porque era apontar, disparar, assim, epá, então mas o que é que eu estou aqui a fazer? Estou aqui preocupado com uma coisa e afinal isto é facílimo. Pronto, e houve aí um choque. Depois, é claro, começa-se lá está, como falava com o Luís, começa-se a estudar, começa-se a perceber que existe, não é só o carregar no botão, é a visão, é o que nos distingue dos outros. Não, mas falou aí num tema que é muito interessante, que é o tema de mostrar o que fazemos e ter vergonha ou não ter vergonha de mostrar o que fazemos.
Eu acho que é o que nos dá prazer, nós fazemos a fotografia que gostamos de fazer e com que nos identificamos. Isso depois de mostrar Isso foi um mal também da internet, não é? Esta necessidade que nós todos temos da aprovação do próximo, não é? Reparo, eu uso o Instagram para pôr as fotografias, mas uso mais para mim próprio, é para de vez em quando ir lá ver o que guardei, o que fiz, porque sei se tirar só vou esquecê-las. Assim no Instagram estão ali sempre visíveis. Sim, sim. Agora, não me promovo minimamente, nem me preocupo, nem ando a ver se tenho 10 likes, tenho 20 likes, nem olho para isso. Aliás, o meu Instagram é reduzidíssimo em termos de seguidores, nem me preocupei com isso. Tive uma fase, sim, quando estava no DeviantArt, em que já tinha já uns quantos milhares de seguidores, etc. E a coisa que eu era uma competição pelos likes, não é? Eu lembro perfeitamente com os meus colegas, olha, eu consegui não sei quantos, eu consegui não sei o que mais. Mas isto lá está, quer dizer, punha-se também a questão, estas pessoas todas que punham likes, o que é que sabiam de fotografia? Claro. Para nós valorizarmos essa opinião. E aqui estou a entrar em terreno que, enfim, quase posso estar a mostrar ingratidão ou desrespeito, não é esse o objetivo. Mas eu via pessoas a pôr like numa fotografia de uma longa exposição, como se punham fotografia num desenho de um gato que alguém tinha feito, ou na fotografia da família de outra pessoa. Portanto, não era uma preocupação não era um like por dizer está aqui uma coisa com que eu me identifico, um objeto artístico com que eu me identifico, desculpem o coisa, não ficou bem, um objeto artístico com que eu me identifico, era apenas um like ou por simpatia, porque era amigo, ou porque lhe apareceu no feed e carregou mecanicamente. Quer dizer, será que devemos valorizar assim tanto a opinião dos outros desta forma? Não sei, e portanto deixei de me preocupar com isso, honestamente. Eu agora, se quer que lhe diga, há muito tempo, olha, praticamente desde que começou a guerra na Ucrânia, que não publico nada, ou quase nada. Porque eu, quando publicava, escrevia sempre uma historiazinha. E agora as histórias que tenho aqui entaladas são tão cruas, tão duras, têm tanta revolta aqui dentro que eu prefiro não dizer nada e ficar caladinha, e depois também não acabo por não pôr a fotografia. Os likes para mim também eram relativos, porque se eu estivesse muito preocupada com o like, não tinha a historiazinha, porque normalmente o que as pessoas faziam era comentar a história e não comentar a fotografia, ou dizer bom dia, boa noite e não comentar a fotografia. E portanto também para mim era relativo. Neste momento não me está a apetecer. É tudo tão pesado aqui no meu coração que não me está a apetecer publicar nada. E o que faço mesmo para mim. Eu acho que devemos partilhar. Aliás, eu tive uma conversa com uma amiga minha de Belas Artes, enfim, e ela insiste que se fazemos algo que minimamente tem uma intenção artística, temos uma obrigação quase perante o mundo de partilhar. Porque podemos imaginar todos estes grandes autores, artistas, que ao longo do tempo foram publicando as suas obras, podiam não o ter feito. E nós se calhar nunca conheceríamos algumas peças que hoje em dia são consideradas obras-primas, não é? Portanto, temos essa obrigação. Não quer dizer que, agora, não devemos ter se calhar o foco na expectativa do like, da aprovação dos outros, mas sim disponibilizar tudo o que fazemos de forma que se alguém se inspirar com isso. Claro, imagine, eu às vezes até penso um bocadinho na lógica de destino, não sei, podemos acreditar no destino ou não, mas imagine que qualquer pessoa pôs uma fotografia que se calhar eu olhei e disse, isto é giro, é mesmo isto que eu quero fazer, e isso mudou a minha forma de trabalhar. E, portanto, às vezes uma pequena partilha pode servir para alguém... Sim, mas isso eu não tenho dúvida. Não é? Não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que várias pessoas começaram a fotografar um pouco por minha causa. Exatamente, exatamente. Eu sei que podemos ser efetivamente um motor para... É uma inspiração. Agora, o que eu acho que nós temos que isto é todos nós sofremos disto. E aliás, peço desculpa, o mesmo aconteceu comigo. Também muitas pessoas foram o meu motor. Claro, exatamente, as inspirações que temos. Agora, temos é que tentar nos dissociar desta necessidade da aprovação externa, não é? Que tantas vezes nos limita, e experimentar e fazer, não é? Muito bem, obrigado, Jordânia, pela tua participação. Obrigado. Mário, isto também passou rápido, chegámos ao fim, ok? Antes de finalizarmos, agradecer-te mais uma vez o teres aceito o nosso convite e também teres
vindo aqui colocar uma visão tão diferente, sobretudo de todo o teu percurso, uma visão tão diferente daquilo que também a maioria de nós está habituado, e sempre que há coisas que são diferentes, logicamente todos nós saímos mais ricos com esta tua apresentação. Agradecer-te uma vez mais. Aos demais, lembrar-vos que voltamos no dia 27 de março com a fotógrafa espanhola Isabel Dias, e cá esperamos por vocês. Obrigado e até à próxima. Obrigado.